Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo falando sobre conceitos de informática e também conceitos relacionados à segurança da informação. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre um termo conhecido como typo squaring. O que significa isso? Bem, tenta imaginar a seguinte situação, e eu já vou dar o detalhamento técnico, mas tenta imaginar a seguinte situação. Às vezes a gente vai digitar o endereço de um site e às vezes a gente erra uma letra, por exemplo, eu vou digitar lá o endereço de um site e erro uma letra qualquer, ou duas, três letras, e acabo entrando num outro site que não é aquele que eu queria, mas na verdade é um site que é muito parecido com aquele que eu queria, mas que meio que está tentando enganar o usuário em função do usuário ter feito esse pequeno erro de digitação. Então quer dizer que tem muitas pessoas que produzem sites parecido com aqueles verdadeiros, que vamos imaginar, quando já esperando que alguém vai digitar o endereço daquele site com um determinado erro. Por exemplo, vamos supor que um determinado site terminava com a letra Z e a pessoa escreveu o endereço do site terminando com a letra S. Aí, em vez de entrar no site verdadeiro, entrou num outro site, já que digitou errado o endereço, muito parecido com aquele site verdadeiro, mas quem criou esse site que tem esse outro endereço com esse pequeno erro de digitação que o usuário cometeu, e está tentando fazer o site parecido com aquele, tá de má intenção. Tá querendo que aquela pessoa acredite muitas vezes que está no site verdadeiro, quando não está. Essa é a ideia do typo squaring. Então vamos lá pegar a parte, vamos dizer assim, mais técnica sobre o significado. Vem comigo. Também então é conhecido como sequestro de URLs. Lembrando que o URL é justamente o endereço dos sites que visitamos. Todo aquele endereço, https://www.issoaquilo.com.br, tudo isso é uma URL, certo? Então esse tipo de ataque também pode ser conhecido como um sequestro de URLs, mimetismo de domínio ou ainda sting sites ou URLs falsas, certo? São termos que podem aparecer nas provas citando a ideia do typo squaring, tá bom? O erro de digitação, então, aqui vai ser a ideia do typo squaring, é a ideia de um erro de digitação, tá? Que se refere aos pequenos erros que as pessoas podem cometer justamente quando elas vão digitar o endereço de um determinado site no teclado. Quer dizer, muitas vezes, sem usar o mecanismo de busca, a pessoa vai lá e digita o endereço daquele site no próprio teclado, direto na barra de endereços. E às vezes ela erra uma letra ou outra e acaba entrando no outro site que não é o que ela queria, né? Então, esse tipo de ataque, ele visa aqueles usuários de internet que digitam incorretamente um endereço no navegador, em vez de usar, muitas vezes, um mecanismo de busca para fazer essa pesquisa, né? Muita gente já vai direto na barra de endereços e às vezes comete esse tipo de erro. A ideia do ataque do tipo typo squaring é enganar os usuários justamente a visitar algum site malicioso com endereços que são erros ortográficos comuns de sites legítimos. Como eu expliquei antes, imagina que o site legítimo termina com Z lá, tem um domínio, um endereço que termina com Z, e alguém produziu um site falso que termina com S, justamente para enganar os usuários a acreditarem que estão no site legítimo, quando na verdade estão no site falso, né? Usuários então podem ser induzidos nesse caso a introduzir detalhes sensíveis nesses sites falsos. Quando eu digo detalhes sensíveis, vamos supor que seja um site de um banco, e aí a pessoa digitou lá o endereço com algum caractere errado, caiu no outro site que é o site falso, mas que está se passando pelo site verdadeiro daquele banco. E aí tem uma área para digitar dados pessoais, como o endereço da conta, os dados para acessar a conta, e a pessoa acaba digitando e enviando isso para aquele atacante. Aí se configura a ideia do ataque do tipo typo squaring, né? Para as organizações, como eu acabei de citar, os bancos, né, que são vítimas muitas vezes desses criminosos virtuais, esses sites podem causar danos significativos à reputação daquela empresa, já que a pessoa que digitou com um pequeno erro acha que não fez o erro, ela não percebe que fez o erro dela, diz, como é que o site desse banco aí, ou dessa empresa fez isso, não cuidou da segurança da informação, mas na verdade nem a pessoa percebeu que digitou com um pequeno erro de ortografia e acabou entrando num site falso. Então essa é a ideia do ataque do tipo typo squaring, tá? Beleza, pessoal, mais um assunto importantíssimo aqui dentro da segurança da informação. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve também aqui no nosso canal.